Boa noite a todos, amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso livro, tá? O estudo do capítulo 6 do livro do Eclesiastes. E este capítulo, gente, glória a Deus, ele é um capítulo complexo, sabe? Da gente analisar, da gente estudar. Não que todo livro não seja, mas esse, ele questiona a epígrafe da minha Bíblia, diz as incertezas da vida e a vaidade. Vamos ler? Glória a Deus. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riqueza, bens e honra, nada lhe faltando, e tudo quanto sua alma deseja. Mas Deus não permite que ele desfrute disso, antes o estranho dela desfruta. Isto é sem sentido, é um mal terrível. Desculpa, tá, gente? Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos e muitos anos, porém, se sua alma não se fartar do bem, além disso, se não tiver sepultura, digo, um aborto é melhor que ele. Porquanto nasceu em vão e em trevas e se vai, e trevas se cobre seu nome. E ainda nunca viu o sol, nem conheceu nada, mas descanso tem este do que aquele. Ele está dizendo que o aborto é melhor do que o homem que não tem a alma que se farta de bem. Ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para comer, e nunca se acaba o seu apetite. Que vantagem leva o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre que sabe se portar diante dos outros? É melhor contentar-se com aquilo que tem do que viver cobiçando. E isto é vaidade e ilusão. Não importa quem seja, não importa o nome que ele tenha. Ele nasceu homem e sabe que não pode contender com aquele que é mais forte que ele. Na verdade, as muitas palavras multiplicam a vaidade. Que proveito tem o homem delas? Por quê? Quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Porque todos os dias da sua vida de vaidade os cais gasta como sombra. Quem se declarar o homem que será depois dele debaixo do sol. Nesse capítulo 6 do livro de Eclesiastes, especificamente, ele trabalha o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Ele questiona a vida, ele diz que um aborto é melhor. Porque a alma não se fartou de bem. Porque não desfruta-se daquilo que se tem, daquilo que se possui. Quais são as riquezas? Das riquezas que a gente tem e a gente não consegue desfrutar. Então ele diz que um aborto que não viu a luz, que não conhece a maldade do mundo, é melhor. Então ele questiona o sentido da vida de vários aspectos. Ele pergunta nesse capítulo 6 se vale a pena, se a vida vale a pena. Se todo esforço é vão, inútil, tudo é vaidade. Ele ainda está muito decepcionado. Ele ainda diz que tudo é vaidade, tudo é inútil. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de se ter riquezas, de se ter bens, se a gente não pode usufruir, se a nossa alma não pode se fartar de bens? Qual é o sentido de ter filhos, se a gente não pode usufruir daquilo que a gente tem? Qual é o sentido? Ele diz que um aborto que não veio ao mundo tem mais felicidade do que aquele que veio e conheceu o mal e a alma não se farta de bem. Só que Salomão está limitando a vida debaixo do sol. Ou seja, ele está limitando a vida a isso aqui. Ao natural. Aquilo que ele vê, aquilo que ele contempla, aquilo que ele pega. Ele não está olhando a vida aqui na perspectiva espiritual. Ele não está olhando aqui
a vida de uma forma sobrenatural. Ele está aqui olhando a vida meramente humana. E essa vida meramente humana, ela é questionável. E sabe qual é a resposta para essas perguntas que Salomão faz? Não. A vida não tem sentido. Não. Sabe por quê? Porque se a gente olhar a vida só da perspectiva de Salomão, debaixo do sol, se a gente olhar a vida só no plano material, a vida ela não tem sentido. Sabe quando é que a gente tem sentido de vida? Sabe quando é que a nossa alma se farta de bem? Quando a gente se relaciona com Deus. Aí a nossa vida ela tem sentido. Quando a gente tem um relacionamento íntimo e profundo com o Deus Todo-Poderoso. Mas não o Deus como Salomão fala, que é aquele Deus Elohim, que é aquele Deus que está distante. O Deus Adonai, o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus a quem a gente louva. A Jesus, ao Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que enche a nossa alma de alegria, que farta a nossa alma de gozo, de alegria. Esse sim é o verdadeiro sentido da vida. Quando a nossa esperança está em Deus. Igreja, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a vida ela só tem sentido quando a gente se relaciona com o nosso Criador, quando a gente se aproxima de Jesus. Jesus, ele certa feita disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os frutos, vocês são os galhos, os ramos. Tá certo? Ou quem tiver em mim, meu pai poda. Meu pai que é o bom agricultor poda para que você dê mais frutos. Mas a gente tem que estar perto, a gente tem que estar junto. Jesus tem que ser a nossa fonte de vida. Quando Jesus chegou para aquela samaritana e disse: dai-me de beber. E ela diz, lá no capítulo 4 de Marcos, e ela diz: como pode, sendo tu um samaritano... Deixa eu só conferir se o capítulo tá certo, tá, igreja? Como pode tu, sendo um samaritano, como pode tu, sendo um judeu, falar comigo que sou samaritana? Como é que podes tu? Eu tô verificando o capítulo, tá, gente? Eu acho que eu errei o capítulo de Marcos. Não tá no capítulo 5, não. Perdão. Eu vou achar. Eu vou achar. Espera aí, tá? Mas quando ela fala: como podes tu, sendo judeus, falar comigo que sou samaritana e tu pede-me de beber? Aí Jesus fala: mulher, se tu soubesses... Perdão, capítulo 4, só que do livro de João, tá? João 4. Jesus é samaritana. Aí quando ela diz: se tu soubesses com quem tu... Quando ele fala: se tu soubesses com quem tu estás falando, tu me pedirias de beber a água da vida. E a água que eu te der... Deixa eu te dizer aqui. E disse-lhe... dá-me de beber, tu me pedirias, e eu te daria a água da vida. E ela disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem como tirar água do poço que é fundo. De onde tens água? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e bebendo dele próprio junto com seus filhos? E Jesus lhe disse: qualquer um que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele jorrar uma fonte de água viva, para que salte dele a vida eterna. Ou seja, o sentido da vida é da gente se relacionar com Deus. Aí nesse mesmo capítulo ela pergunta
Aonde a gente deve adorar? Uns dizem que a gente deve adorar em Samaria, outros dizem em Jerusalém. Aí Jesus responde para ela: em verdade vos digo que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Ou seja, você pode adorar a Deus aí onde você está. Você pode adorar a Jesus aonde no seu trabalho. Você pode se conectar com a videira verdadeira, não só na sua igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. O importante é que você tenha essa relação com Deus, essa relação com Jesus. Jesus, ele tem que ser seu alvo, ele tem que ser seu principal, a sua principal meta de vida. Jesus tem que ser o motivo pelo qual você quer melhorar. Jesus, ele tem que ser o motivo pelo qual você quer ser uma pessoa melhor. Jesus, ele tem que ser o motivo pelo qual você quer deixar de mentir, você quer deixar de roubar, você quer deixar de se prostituir, você quer deixar de adulterar. Jesus tem que ser o motivo pelo qual você quer deixar de se drogar. Jesus, ele tem que ser o real, verdadeiro sentido da sua vida. Qual é o sentido da tua vida? Jesus é o sentido da minha vida. O Espírito Santo é o sentido da minha vida. O meu Senhor, meu único suficiente Salvador, ele é o sentido da minha vida, e sem ele a minha vida não tem sentido. Aí sim, se a gente perde essa relação com Jesus, se a gente perde esse relacionamento com ele, aí sim a nossa vida não tem sentido. Aí sim a gente se enquadra nas incertezas da vida, e tudo é vaidade, diz que tudo é fútil, que nada tem sentido, porque para Salomão nada tinha sentido aqui, não tem sentido. Qual é o sentido que tem a vida? Ele diz que um aborto é melhor do que esse homem, que a alma não se farta de bem. E a alma não se farta de bem porque não está perto de Deus, não está perto de Jesus, não está com o Espírito Santo aqui, ó, juntinho. A palavra do Senhor diz que ele diz que o homem trabalha para comer, mas nunca falta o seu apetite. Aí a gente vai lá para o livro de Mateus. Mateus 16. E o 26, que diz o seguinte: pois que proveito o homem ganhará o mundo inteiro e perde sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ou seja, qual é a vantagem que a gente tem sobre os animais? A vantagem que a gente tem é justamente porque a gente se relaciona com Deus. A gente se relaciona com o Santo Espírito. A gente se relaciona numa dimensão espiritual. A gente não quer só essa dimensão aqui, aquilo que a gente pega. A gente quer aquilo que a gente não vê. A gente não quer aquilo que é passageiro, porque essa vida é passageira, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Jesus, ele está voltando, essa trombeta vai tocar, ou senão vai chegar a nossa senha, né? E a gente vai falar com o papai. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar perto, ele tem que estar aqui, ó, dentro de nós. E Salomão, ele questiona o sentido da vida nesse capítulo 6 do livro de Eclesiastes. Ele diz que proveito tem? Qual é o sentido? Que proveito? Qual é o homem que trabalha, não usufrui do seu bem, sua alma não se farta de bem? Não se farta de bem porque não tem Jesus. Porque o Deus que ele se fala aqui, ele fala, é um Deus criador, um Deus altíssimo, um Deus poderoso. É o Deus Adonai. Perdão, é o Deus Elohim. E nós tratamos Deus como um Deus Adonai. Não só o grande Elohim, mas sim o Adonai. Meu Deus, Adonai, meu Senhor. Yahvé, eu te louvo. Mas por que eu te louvo? Eu te louvo pela beleza da tua santidade. Eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso. Eu te louvo porque o Senhor é o sentido da minha vida. Aí chega uma hora do capítulo que ele diz que é melhor que o homem que ele não viva cobiçando, que ele se farte com o que ele tem. De fato, a gente tem que ser agradecido com as coisas que a gente tem. A gente tem que ser agradecido com as coisas que a gente tem. Lembra que o apóstolo Paulo disse: você está abatido como você está alegre, você está em abundância como você está na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, quando a gente traz
Deus para perto da gente, quando a gente não deixa Ele distante, aí a gente acha o sentido da vida, a gente acha o sentido do nosso trabalho, porque Salomão, ele pergunta, que proveito tem o trabalho? Esse é o nosso proveito. O livro de Romanos, capítulo 5, diz que a justificação pela fé traz paz. Olha só, eu vou ler a partir do versículo 1, tá, igreja? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, quando a gente tem Ele perto da gente, quando a gente está firme nos caminhos do Senhor, Deus, Ele é a nossa esperança. O nosso sentido da vida, quando a gente tira a vida da dimensão material e bota a vida na dimensão espiritual, a gente tem esperança. Não somente isto, mas também na glória. Nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ou se morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito agora tem sido justificado pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais já sendo reconciliados, sendo salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriemos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcancemos a reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, nós somos reconciliados com o Santo, através do Santo Espírito no sangue de Jesus. Então Deus, ele não é só Elohim, ele é Adonai, ele é Yahvé, ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor, ele é a quem eu louvo, ele é o sentido da minha vida. Faça Deus o sentido da sua vida. Em meio a todos os questionamentos, quando nós somos atribulados, nós trabalhamos, nós nos fadigamos, nós nos desesperamos, a gente fica, tem hora que a gente perde a esperança mesmo. Tem hora que a gente acha que não vai dar conta, que não vai suportar. Aí quem chega? O doce Espírito Santo, com essa voz mansa e suave dele para nos consolar, para nos trazer paz, para nos trazer harmonia de vida, para dizer, eu tô aqui, você é meu filho, você é minha filha, eu tô aqui, eu não te deixo só, eu não te abandonei, eu não vou perder tua alma para o inimigo. Ele nos rega com o amor dele. Ele transmite a paz que excede todo o nosso entendimento. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem por que a gente canta na tribulação, por que a gente louva. Porque Deus é o nosso Yahvé, Deus é o nosso Adonai. E nós temos paz e sabemos que essa tribulação vai passar. Eu não sei como você está neste momento, mas eu sei que o seu Deus, ele dá a você a condição necessária de você passar por toda a tribulação a qual você tem enfrentado. Busque a Ele. Conecte-se com o Senhor. Conecte-se com a videira verdadeira. Tenha esperança. Não olhe a vida do âmbito material. Olhe a vida do âmbito espiritual. Tudo isso aqui vai passar. Tudo passa, mas a palavra do Senhor não. E a gente tem a esperança da promessa de que Ele voltará. E se Ele não voltar, quando a gente estiver aqui, se a gente for antes, se Ele nos chamar, se Ele voltar só pra gente, a gente vai estar com Ele na glória, porque Ele disse, Ele prometeu, a gente vive de promessa, a gente vive da promessa de Deus. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar.
Mas não os deixarei órfãos, mandarei outro Consolador. E mandou o doce Espírito Santo, que nesse momento está aí com você. Está aqui comigo, falando aqui forte ao meu coração. Está aí com você. Então creia. Deixa eu orar por você. Oh, meu Pai querido e amado, soberano Deus de Abraão, de Isaac, de Israel e nosso Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que há bálsamo em Gileade. Então, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, consola esse coração aflito. Consola, meu Pai, essa alma. Mostra a saída que essa alma precisa ver para conseguir, meu Deus, passar por esse deserto. Porque o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é o sentido da nossa vida. Jesus, toma nas tuas mãos todo o nosso ser. Abençoa a nossa vida com a tua presença soberana. Porque o Senhor é Deus. Consola o coração do aflito. Consola, meu Pai, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Abençoa, meu Deus, com a tua presença soberana. Sopra vento do Espírito neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, abençoa, meu Pai, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que está ouvindo essa oração, aleluia, glória a Deus. Derrama o teu poder, aleluia, glória a Deus. Derrama a tua soberania, aleluia, glória a Deus. Repreende todo o mal, meu Pai, da vida dela, aleluia, glória a Deus. Frustra os planos do mal, meu Pai. Repreende todo o mal, Senhor, e mostra, meu Deus, aleluia, glória a Deus, que ele não é órfão, que ela não é órfã, mas que somos filhos, que somos reconciliados através de Jesus contigo, e que é o teu sangue que nos blinda, nos liberta, teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aleluia, glória a Deus, e que o Senhor é o nosso Deus. Então abençoa, meu Pai, as nossas vidas em nome de Jesus. Eu abençoo você em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo tua família. Eu abençoo você. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém?